Dando continuidade à nossa leitura do Novo Testamento, lendo o Novo Testamento em 90 dias. Hoje nós vamos ler do capítulo 7 ao 9 de Atos e o Salmo 16, dia 4 de fevereiro, nosso 31º dia de leitura, hein? Já estamos há 31 dias lendo o Novo Testamento e estamos tendo grandes experiências com o Senhor, né, no nosso dia a dia de leitura. E se você tiver com a tua Bíblia aí, abre lá em Atos, capítulo 7. Nós vamos ver agora o depoimento de Estevão, capítulo 7 até o 9, tá bom? E depois Salmos 16, para finalizarmos a leitura de hoje. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, te pedimos toda a sua bênção, Pai, que o Senhor possa nos ministrar conforme a leitura, que salte sobre o nosso entendimento e consigamos viver aquilo que nós lemos nesse dia, Pai, para glorificar o Teu nome. Oramos no Teu nome, Jesus. Amém e amém. Atos capítulo 7, versículo 1. Então o sumo sacerdote interpelou a Estevão: porventura são verdadeiras estas acusações contra ti? Diante disso declarou Estevão: caros irmãos e pais, ouve-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe ordenou: sai da tua terra e da comunidade dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Após a morte do seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. Nela, Deus não lhe deu nenhuma herança, nem ao menos o espaço de um pé. Todavia, prometeu que lhe daria a terra como herança, e mesmo depois dele a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. E Deus lhe falou dessa forma: teus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por mais de 400 anos. Contudo, eu punirei a nação a quem servireis como escravos, e depois disso saireis livres dali e me adorareis neste lugar. E assim concedeu a Abraão a aliança da circuncisão, e por esse motivo Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias após o seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e os 12 patriarcas. Os patriarcas, dominados por forte inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Apesar de tudo, Deus estava com ele e o livrou de todas as suas tribulações, dando a José graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, e de todo o seu palácio. Mais tarde, sobreveio um tempo de fome em todo o Egito e em Canaã, o que trouxe grande sofrimento. E os nossos antepassados não encontravam o que comer. Porém, tendo ouvido que no Egito havia trigo, Jacó enviou nossos antepassados para lá pela primeira vez. E na segunda viagem deles, José se revelou a seus irmãos e a sua família foi conhecida pelo faraó. Versículo 14. E aconteceu que José mandou chamar a seu pai Jacó e a todos os seus parentes, 75 pessoas. Assim, pois, desceu Jacó até o Egito e ali morreu, ele e também os nossos pais. Seus corpos foram transladados de volta a Siquém e depositados no túmulo que Abraão ali comprara por certo preço em prata dos filhos de Hamor. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, nosso povo cresceu em número e multiplicou-se no Egito. Então, outro rei que não conhecia a história de José passou a governar o Egito. Ele agiu de forma traiçoeira contra o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados a ponto de obrigá-los a abandonar seus próprios recém-nascidos a fim de que não sobrevivessem. E foi naquela época que nasceu Moisés, que era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Entretanto, quando teve de ser abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. E assim Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se matando o egípcio.
Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus estava dirigindo para libertá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reduzi-los à paz, argumentando: Homens, vós sois irmãos, por que agridem um ao outro? Todavia, o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e exclamou: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres assassinar-me como fizeste ontem com aquele egípcio? Ao ouvir estas palavras, Moisés fugiu para Midian, onde ficou vivendo como estrangeiro, e foi pai de 2 filhos. Então se passaram mais 40 anos, quando apareceu a Moisés um anjo no deserto, próximo ao monte Sinai, em meio às labaredas de um espinheiro que queimava. Ao contemplar aquela cena, ficou perplexo, e ao aproximar-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés ficou trêmulo de medo e não ousava erguer seu olhar. Então o Senhor lhe ordenou: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto com atenção a aflição do meu povo no Egito. Ouvi os seus clamores e desci para livrá-lo. Agora, portanto, vem, e eu te enviarei ao Egito. Este é o mesmo Moisés a quem eles haviam rejeitado com estas palavras. Quem te constituiu autoridade e juiz? Deus o enviou como líder e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu no espinheiro. Foi este que o conduziu para fora, realizando feitos portentosos e sinais maravilhosos no Egito, no Mar Vermelho e no deserto por um período de 40 anos. Este é o Moisés que disse aos israelitas: Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Moisés esteve na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas a fim de nos serem transmitidas. Todavia, nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés, e antes o rejeitaram e em seus corações retrocederam ao Egito, clamando a Arão: Faze-nos deuses que nos conduzam, pois, quanto a este Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naquela época eles produziram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e realizaram uma grande celebração em homenagem ao que suas mãos tinham produzido. Por isso, Deus se afastou deles e deixou que se entregassem ao culto dos astros, exatamente como foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que me oferecesse sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Ao invés disso, erguestes o tabernáculo de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que fizeste para adorá-los. Por essa razão eu vos mandarei para o exílio, para além da Babilônia. Contudo, o tabernáculo da aliança estava entre os nossos antepassados no deserto, que fora construído conforme a ordem de Deus a Moisés e de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo-o recebido, nossos antepassados o levaram sob a direção de Josué, quando tomaram posse das terras das nações que Deus expulsou de diante deles, e esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que recebeu graça da parte de Deus e rogou que lhe fosse concedido edificar uma habitação para o Deus de Jacó. Apesar disso, foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. Versículo 49. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor? Ou ainda, onde seria o lugar do meu repouso? Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas estas coisas? Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós também fazeis. Que profeta vossos antepassados não perseguiram? Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós, que recebestes a lei por ministração de anjos, porém não a obedecestes. Versículo 54. Ao ouvir tais palavras, grandemente se lhe enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra Estevão.
Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E ele exclamou: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele. E arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Capítulo 8. Daquele dia em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Versículo 4 do capítulo 8. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhe anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados, e, por esse motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Havia um homem chamado Simão, que há algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade, e isso impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável, e todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam: esse homem exerce um poder divino chamado o grande poder. E muitos o seguiam, pois vinham sendo iludidos por ele há bastante tempo por meio das suas artes mágicas. Contudo, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tantos homens quanto mulheres. E o próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado e acompanhava com curiosidade a Filipe por toda parte, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Versículo 14. Então, os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porquanto o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhe impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. Observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: dai-me também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos, ganhe o Espírito Santo. Diante disso, replicou-lhe Pedro: que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Tu não tens parceria nem porção neste ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do teu coração. Pois vejo que estás cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Entretanto, Simão lhes respondeu: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. E havendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João regressaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Versículo 26. Então o anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul,
pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza, ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia além do livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha esta carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que estás lendo? Versículo 31. Ao que ele replicou: como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que a sua vida na terra foi tirada? E então o eunuco indagou a Filipe: por favor, eu peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando? De si mesmo ou fala de algum outro? E Filipe, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou: eis aqui a água, que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe: tu podes, se crês de todo o teu coração. E em seguida declarou-lhes o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou a Filipe. O eunuco não ouviu mais. Contudo, pleno de alegria, seguiu seu caminho. O eunuco não viu mais Filipe e seguiu o caminho. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Capítulo 9. Agora nós vamos ver a conversão de Saulo. Saulo se convertendo a Jesus. Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente encontrando ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante a sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias? Diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua que se chama Direita, à procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração nesse momento. E acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia Ananias replicou: Senhor, eu tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém, e ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam teu nome. Porém o Senhor ordenou-lhes: vá, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Versículo 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo,
O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido como umas escamas, e lhe passou a ver de novo. Em seguida levantou-se e foi batizado. E depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Vários dias ele passou na companhia dos discípulos em Damasco. Versículo 20. Aí Saulo começa a fazer as evangelizações dele. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos quantos o ouviam ficavam atônitos e indagavam: ora, não é este o homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que o invocavam o nome? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais sacerdotes? E apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexos os judeus que viviam em Damasco, ao comprovar que Jesus era o mesmo o Messias. Então, havendo passado muito tempo, os judeus se reuniram e decidiram matá-lo. Entretanto, as informações sobre a cilada que estava sendo tramada chegou aos seus ouvidos. Dia e noite os judeus espreitavam as portas da cidade na expectativa de assassiná-lo. Porém, os discípulos de Saulo o conduziram na calada da noite e o ajudaram a descer dentro de um cesto, através de uma fissura que havia na muralha da cidade. Versículo 26. Assim que chegou a Jerusalém, procurou reunir-se aos discípulos de lá. Contudo, todos estavam assustados e com medo dele, pois não conseguiam acreditar que Saulo fosse um verdadeiro discípulo. Mas Barnabé, tornando-o consigo, o levou aos apóstolos e lhe narrou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado em nome do Senhor Jesus com poder e coragem. E assim Saulo permaneceu com eles e caminhava com liberdade em Jerusalém, proclamando com toda ousadia o nome do Senhor. Pregava e argumentava com os judeus de fala grega, contudo estes procuravam um meio para tirar-lhe a vida. Havendo, porém, essas informações chegado ao conhecimento dos irmãos, conduziram-no até Cesareia e o enviaram para Tarso. Assim, a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em número. Versículo 32. Aconteceu que, viajando Pedro por todas as partes, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Ali encontrou um homem paralítico que se chamava Enéas, e estava prostrado numa cama fazia 8 anos. Então Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus o Cristo cura a ti. Levanta-te e arruma tua cama. E ele se levantou no mesmo instante. E viram-no todos os que moravam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Entre mentes havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto no andar superior da casa. Como a cidade de Lida ficava próxima de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não te demores em vir até nós. E então, levantando-se Pedro, partiu com eles. Assim que chegou, levaram-no ao aposento do andar de cima da casa. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorca havia feito para elas enquanto estava viva. Pedro pediu que todos deixassem o quarto. Em seguida, ajoelhou-se e orou. Dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. A seguir, ele lhe deu a mão e ajudou a colocar-se em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope e foram muitos os que passaram a crer no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, hospedado na casa de um curtidor de peles chamado Simão. E, para terminarmos a leitura de hoje, nós vamos ler agora Salmo de número 16. Então nós lemos Atos do 7 ao 9, Salmos capítulo 16, que fala sobre a fidelidade de Deus. Defende-me, ó Deus, pois eu me abrigo em ti.
Defende-me, ó Deus, pois eu me abrigo em ti. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem maior além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles que são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão os sofrimentos dos que deixam o Senhor e buscam outros deuses. Eu não tomarei parte nos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios sequer mencionarão seus nomes. Senhor, tu és a minha parte na herança e o meu cálice, e és tu que garantes o meu futuro. As divisas das terras caíram para mim, em lugares agradáveis eu tenho uma maravilhosa herança. Darei louvores ao Senhor, que me aconselha na calada da noite, e o meu coração vem e me ensina. Tenho sempre o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Essa é a razão da alegria que trago no coração e no íntimo. Exulto de prazer, e assim meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nos use nesse momento, nesse dia, o que vamos viver, que nós possamos viver essas escrituras que nós lemos e glorificar o teu nome. Esteja dentro de nós, teu Espírito Santo, nos encorajando, discipulando, e que nós possamos glorificar e exaltar o teu nome com as nossas atividades diárias, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Nos vemos daqui a pouquinho na devocional. Dia, manhã e noite do Charles Spurgeon. Deus abençoe!